Bom, já foi lido o texto, mas eu quero ler novamente do primeira carta aos Coríntios, né, do capítulo 12, do versículo 7 a seguir. Eu quero discorrer alguns versículos e estar fazendo um comentário. A palavra do Senhor diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E hoje, irmãos, infelizmente, nós temos visto dentro da igreja, eu não estou dizendo todos, porque tudo tem exceção, todo lugar tem seus remanescentes. Quando Elias pensou que estava sozinho, tinha 7.000 com ele não estava só. Então, existem pessoas ainda que são usadas por Deus e que entendem que o dom não é delas, é de Deus, para ser útil ao corpo de Cristo, e não para trazer sobre mim, eu tenho esse dom, eu sou mais do que o irmão fulano. Quando eu converti, eu tive várias pessoas que me acompanharam muito, e eu sempre andei muito com as irmãs do coque, né, irmã Rosinha? Irmã Rosinha era uma delas. E eu aprendi muito com essas mulheres, na simplicidade, na oração, no jejum, né? Então as coisas vão passando, o tempo vai passando e tudo vai modernizando, e nós vamos fugindo dos princípios bíblicos, nós vamos fugir da palavra. Irmãos, princípio não se quebra, princípio não muda, princípio tem que ser seguido. É pecado adulterar? É um princípio. É pecado prostituir? É um princípio. É pecado a lascívia? É pecado a luxúria? É pecado falar mal dos outros? É pecado julgar? Ontem mesmo eu tive uma experiência com meu neto. Nós estávamos na área de lazer e tem uma criança lá, ele e os pais são separados. E ele ficou muito revoltado com isso, e ele é muito agitado, ele bate nos meninos, ele deve ter uns 12 anos, ele comanda, ele é o chefe dos meninos. E aí o meu filho, eu falei, está comentando com o Carlos assim, meu bem, a mãe dele foi embora, ele ficou muito revoltado, eu fico com dó, porque ele fica na área de lazer o tempo todinho sozinho. E nós não deixamos, eu nunca deixei meus filhos em área de lazer sozinho, e nem dormir na casa dos outros. Se quisesse, vinha para a minha casa. E eu comentando com o Carlos, e o Isaac, que tem 7 anos, ele estava ouvindo. Aí ele falou assim: vovó, por que os pais dele separaram? Eu falei: meu filho, com certeza eles estavam brigando, não estava dando certo, né? E aí cada um foi para o seu canto, que isso é muito ruim, os filhos sofrem, Jesus não gosta disso. Ele falou: vovó, então já descobri por que ele é mau, né? Porque os pais ensinaram ele a ser mau. Olha só, gente, uma criança de 7 anos. Então, a gente precisa ter muito cuidado e muito zelo com as coisas que Deus nos dá, com o ministério que Deus nos dá, por sermos cristãos, né? Nós precisamos não só ser chamados, nós precisamos ser cristãos. Então, assim, eu aprendi a andar com essas pessoas, e eu pensava assim, no meu início da minha fé, que a pessoa que tinha um dom daquele não pecava. Pensava, nossa, não peca, como que essas mulheres são usadas desse jeito, né? Mas quando você vai convivendo, você vê os defeitos, e você vê que é por Deus. Então, tudo aquilo que nós recebemos, os dons, os talentos, vem de Deus, e é para Deus, e é para ser útil no corpo de Cristo. Porque pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, que não é só um, né, irmão? São vários dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos, que eu acho maravilhoso. Eu peço ao Senhor o dom de discernimento direto. E a outra, variedade de línguas. E a outra, interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente, individualmente, pessoalmente, a cada um como Ele quer. Então, muitas vezes, a gente gosta de julgar, mas como que esse irmão é usado? Por que esse irmão nem curso de teologia ele tem? Porque busca mais o Senhor, e é Deus que escolheu, irmãos, não somos nós que escolhemos. Eu me lembro em 92 ou 91, que nós fomos para a DONEP, nós nos convertemos na DONEP, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Ainda existe a DONEP aqui em Goiânia, só que mudou um pouco, mas é uma obra maravilhosa. E nós fomos para uma convenção no Rio de Janeiro, e ali no Rio de Janeiro estava o Benihim, ministrando naquele auditório para 10.000 pessoas.
E o meu esposo era novíssimo na fé, né, meio tomezão, assim, meio durão. Ele falava, isso não acontece comigo. O Benihim ministrava, as pessoas recebiam, caíam, né, irmãos? Tem gente que escandaliza com isso, eu não escandalizo, porque um dos dons que Deus me deu foi esse. Eu oro, a pessoa cai, eu caio sendo curada, ou cai sendo liberta. Já perguntei isso para o Senhor, ele disse, não me questiona, faça aquilo que eu tenho te dado, e pronto. Então eu faço. E daí ele ministrou ali naquele salão, e pessoas foram curadas, né? E ele soprava no microfone, as cadeiras caíam como um dominó, assim, todo mundo sentado. E o Carlos, eu não caio, que palhaçada, que negócio é esse, né? E daí, de repente, ele sopra no microfone, e eu só fechei meu olho, porque eu não falava nada, né, irmãos? Porque ele era novo ainda. Aí, quando eu olhei, ele não tinha caído, não, irmãos. Ele caiu na cadeira, virou de perna para cima, assim. E começou a chorar, E nós fomos batizados no Espírito Santo. Ele não tinha nem descido das águas, ele foi batizado no Espírito Santo. E daí a pouco, um menino na cadeira de roda na nossa frente, nós estávamos sentados, e o menino aqui na frente com a cadeira de roda, todo atrofiado. E o Benihim disse assim... Não, esse foi o Átila Brandão, né? O Átila Brandão também ministrando e disse assim, Deus está trabalhando aqui nesse lugar. De repente manifesta um demônio lá e vem, e ele disse, repreendeu, e esse menino veio, subiu no púlpito, ele expulsou aquele demônio, e disse, agora recebe o batismo com o Espírito Santo. Ele recebeu o batismo, começou a falar em línguas, e ele disse, o seu ministério vai ser como o meu. E ele hoje é usado como o Benihim, ele mora no Rio de Janeiro. E daí ele disse, agora, você que está na cadeira de roda, o Senhor vai te levantar. Irmãos, eu nunca mais ouvi esse milagre, eu quero ver ainda. Porque a gente fala que a igreja está fria, que não acontece nada. Sabe por que não acontece? Porque nós somos o corpo. A cabeça aqui é Jesus. E a cabeça que Deus levantou para nos coordenar, para nos liderar, o pastor Salmo e a pastora Cássia. Mas eu e você acomodamos aonde nós estamos. E tem gente que chega na igreja e fala, eu quero ficar sentado, eu não quero mexer com nada. Por isso é que a igreja não cresce, irmãos. E naquele momento, quando ele ministrou, esse menino recebeu como se fosse um choque elétrico, assim, levantou e começou a andar com a pontinha dos pés. E ele disse, vem, Jesus te curou. E o menino subiu no altar. Irmãos, depois daquela hora, aquela convenção só foi cura. Ouvi o menininho gritar lá, mamãe, eu estou enxergando, mamãe, o povo é bonito, essa cor é linda, mamãe. O menino era cego de nascença, irmãos, e ele começou a ver e foi levado para aquele altar. E por que isso não acontece mais? Porque eu e você nos acomodamos, nós queremos só buscar nos outros, em outras fontes, mas nós não queremos pagar o preço de ser fonte do Espírito de Deus. Amém? Amém? Eu vou passar para frente aqui, porque eu quero falar um pouquinho do contexto da igreja de Corinto. Por que aquela igreja? Por que o apóstolo Paulo escreveu aquela igreja, essa carta? Porque eles foram uma igreja, o apóstolo Paulo fundou essa igreja, foi uma das maiores igrejas fundada por Paulo, e ele ficou ali 1 ano e 8 meses naquele lugar. E daí 3 anos, a igreja tinha todos os dons, irmãos, os talentos, foi uma igreja muito rica, muito abençoada por Deus. E eles começaram a se achar os tais. E ali a soberba, a luxúria tomou conta daquela igreja, tomou conta daquele povo, o coração daquele povo mudou. E Deus entristeceu, e o Espírito de Deus também. Porque ali, às vezes as pessoas pensam, não pode cortar cabelo, não é isso. Ali tinha os templos de Diana, de Afrodite, de Apolo e outros menores. E ali as mulheres iam faixa de 1000 prostitutas, irmãs, para prostituir com os homens ali naquele lugar. Então, para diferenciar as mulheres das prostitutas que convertiam, ele pedia para usar o véu, porque o cabelo dela era raspado, era curto, né? Era vergonha. Então, por isso, e aquela igreja começou a se encher. Eu posso, eu faço, o talento é meu. Tem irmão que só de profetizar, né, de receber o dom de profecia, ele já é chamado de pastor, por as pessoas que não conhecem, pelos novos convertidos. Então, a gente precisa ser orientado pela igreja. E se você
você tem dúvida de alguém, se você está agarrado à asa de um profeta, não faz nada se a profeta não falar com você. Cuidado, irmão. Deus pode permitir uma decepção na sua vida, porque você é um corpo, Ou você é o dedo, ou você é a mão, ou você é o braço, ou você é a perna. Você é alguém neste lugar que tem um dom e precisa desenvolver esse dom. Você precisa desenvolver esse talento. Você precisa ter coragem. Eu me lembro quando Deus disse para mim que me chamaria para libertação. Eu orava assim: Deus, eu não quero contemplar o reino espiritual. Eu não quero ver diabo, eu só quero o Senhor, né? Anjo, é coisa boa. Aí um dia, no encontro que eu fui há muitos anos atrás, uma irmã foi usada por Deus, eu estava ajoelhada, chorando ali, uma mulher colocou a mão na minha cabeça e disse assim: filha, eis que eu te digo, você foi chamada para libertar os cativos, os oprimidos, lá em Isaías 61. E eu chorei muito. Ele disse: eu te levanto nessa manhã, abra os teus olhos espirituais. E eu falei: meu Deus, a coisa que eu mais tinha medo era de mexer com libertação. E daí, uma certa época, eu tive um sonho com a mulher caindo nos meus braços e com o olho todo esbugalhado. Eu pensei: meu Deus, o que é isso, né? Foi nada não, irmãs. Passaram-se uns meses, o Carlos vendia maracujá para Maguari. Nós tínhamos lavoura de maracujá. E ele foi completar a carga numa fazenda lá perto, com um casal muito simples, e nós evangelizamos esse casal. Quando ele aceitou Jesus, eles aceitaram Jesus, a nossa carga multiplicou, nós não fomos pegar mais maracujá deles, eles converteram. E daí o Carlos foi para a lavoura, e eu estou lá com essa mulher, e pregando para ela, falando de Jesus, como que era o plano de salvação e tal, tal. Quando eu olho, irmãs, a mulher fica endemoniada. E cai em mim assim, eu olhei e falei: meu Deus, veio o sonho na hora na minha cabeça. E eu pensei que eu vou jogar essa mulher no chão e vou sair correndo. Deus falou: não, esse é o momento que eu vou te dar, para que você saiba que eu te escolhi e que eu é que faço a obra. E eu gritava para esse Carlos: Carlos, vem cá. Ele fazia assim. Estava lá na lavoura. Falava: Carlos, vem cá. E ele não. Aí eu falei: Carlos, vem cá. Aí ele viu que a coisa era séria e veio correndo. E ali nós oramos, irmãos. Aquela mulher foi liberta naquele momento, daqueles demônios. E ela voltou e falou assim: meu Deus, começou a chorar, eu estou sentindo uma coisa que eu nunca senti na minha vida. O que é isso, dona Marisete? Aí eu falei para ela: irmãos, eles converteram, ficaram firmes e estão até hoje. Não sei se vocês estão vendendo maracujá ou quê, porque meu esposo não tem mais fazenda. Mas ali eu fui um instrumento de Deus naquele momento. Aí as meninas perguntam assim: a senhora tinha que ensinar para nós como que é essa libertação. Eu falei: meninas, eu nunca fiz um curso de libertação. Nunca fui para uma escola de libertação. Mas eu obedeci à voz de Deus. E o Deus me honrou. E tem me honrado e quer honrar você. Amém? Os dons espirituais. Primeiro, os dons de revelação, é a palavra de sabedoria, né? Como é bom, irmãos, você ter uma palavra de sabedoria, você poder edificar a vida de uma pessoa. Quando eu vou aconselhar, eu falo: Senhor, se não tiver uma palavra de sabedoria na minha boca, não me deixa abrir a boca para dizer que eu sou a pastora Marisete, que eu sei. Não, Senhor, me dê humildade suficiente, entendimento para ouvir. Às vezes a gente só ouve a pessoa fala assim: meu Deus, que maravilha, nunca vi coisa igual, estou sentindo tão bem. Então, às vezes, você que é instrumento do Espírito, a unção que está em você passa para a pessoa e ela nem percebe isso. Eu me lembro uma certa feita na Telegoiás, quando a gente trabalhava lá, eu estava pegando, não aconteceu isso mais, irmãs, porque quando a gente é nova, né, você é tão puro, quer buscar tanta coisa, depois você vai vendo tanta coisa, que você vai ficando meio aqui, assim, um corinho de elefante, né, irmã Rosa? E aí, o que acontece? Eu fui estava pegando umas pastas no arquivo, e chegou um rapaz da rede. Ele chegou por mim e fez assim: nossa, ai. Eu falei: o que foi? Você está passando mal? O que foi? Senta aí. Ele falou assim: não, eu estou vendo uma luz tão forte em você que eu não consigo abrir meus olhos. E daí eu falei para ele: senta aqui, vamos conversar. E expliquei para ele o que era aquilo, que eu não era nada, mas era a presença do Espírito. Ele converteu, irmãs, ele chorava. Então, às vezes, você não precisa nem falar.
o seu procedimento, a sua conduta, as suas atitudes te levam a esses dons espirituais. Basta você pedir e crer. A palavra de sabedoria é a capacidade de compreender a palavra com profundidade. Olha, é tão incrível essas coisas que teve um dia que aconteceu um certo fato comigo, com uma pessoa. E quando eu fui sair de casa, Deus falou comigo na palavra. Eu até mostrei para o meu esposo, eu nem lembro aqui onde que está mais. Deus falou assim: não confia nas amizades, naquelas que te abraçam. E falei, meu Deus, e até naqueles do teu sangue. Falei, está repreendido em nome de Jesus. Então, comentei com algumas perto de mim, as meninas, está repreendido. E eu pude experimentar isso que Deus falou, mas eu tive sabedoria para sair e para não falar nada, e Deus reverteu a situação, depois a pessoa veio me pedir perdão. Então, muitas vezes, a gente quer usar o nosso dom, né? O dom do veio, bateu, levou, né? Eu não fico calada, eu não perdoo. Então, muitas vezes eu tenho observado, irmãos, que as pessoas que têm dificuldade para perdoar não são nem batizadas no Espírito Santo. Isso é eu que estou falando, posso estar errada. É uma observação que eu tenho feito no decorrer desse pouco tempo de fé que eu tenho com o Senhor. Então, as pessoas duras de coração, elas são mais difíceis. Então, amolece seu coração nessa manhã para que Deus possa te usar com esses dons. A palavra de conhecimento, a manifestação desse dom ocorre mediante a revelação de algo oculto ao homem natural. Só a mente de Deus sabe. Então, é privilegiado quem tem essa palavra de conhecimento, né? Nós tínhamos um profeta de Deus, o Mor Cerulo, na Adonep. O Mor Cerulo, ele ia na Adonep quando ele falava sobre questões que iam acontecer no Brasil, irmãos, acontecia. Então, era a palavra que Deus revelava para ele e ele trazia para o povo, para a igreja. Discernimento de espírito, discernir espírito, Satanás ou homem. Você tem que discernir se é do espírito, se é do homem ou se é do inimigo. E muitas vezes Deus tem me dado um dom muito assim, tremendo. Eu ministrava muito batismo no Espírito Santo nos acampamentos e no manancial aqui. E a pessoa, às vezes, começa a falar uma língua, eu falo para as meninas, pode ir lá, repreender, porque não vem de Deus. Ai, como que a senhora sabe? Eu falei, não sei, é Deus que fala comigo. Então, tem uma delas que fala assim, às vezes eu estou lá orando, a pessoa está pulando, gritando, a senhora chega, põe o dedinho na testa, a pessoa para de falar e cai. Então, isso é discernimento de espírito. Você precisa ter o discernimento de espírito para que você não entre em contenda, não entre em lugares aonde Deus não quer que você vá. Eu vi esses dias a menina da limpeza lá de casa, anteontem. Mas meu esposo estava subindo no elevador e Deus mandou eu falar com aquela menina, mas o elevador estava cheio. Eu não falei. Quando foi ontem, nós encontramos no elevador. Aí eu disse para ela, olha, Deus mandou eu dizer para você que você está passando uma situação no seu lar muito difícil, você está muito triste, o diabo tem se levantado, você já foi da igreja, você não é mais, você está brincando com a unção que Deus te deu. Aquela mulher chorava, irmãs, chorava. E eu falei para ela, vamos fazer um concerto aqui agora, volta para Jesus agora. Ela falou assim, olha, dona, eu estou tão feliz, porque eu fiquei encabulada, nós nunca nem conversamos, e a senhora fala tudo que estava acontecendo. Irmãos, é isso, você tem que falar, quando Deus colocar algo no seu coração, se você tiver sabedoria, fala, se não tiver, busca que Deus te dá, amém? Dons relacionados ao serviço, dons de cura, operação de milagres, que é a fé, a cura e a profecia. Fé sobrenatural. A Bíblia diz o quê? Que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus, né? E essa fé que a gente tem hoje é uma fé muito assim, muito banalizada. A gente só crê naquilo que os outros falam para nós. Mas nós precisamos de crer naquilo que Deus fala com você. Eu, há 3 anos atrás, eu acho que toda a igreja sabe, eu recebi um diagnóstico de Parkinson, e nós ficamos muito abalados, muito mesmo. E Deus falou comigo, eu nem vou ler o versículo, porque eu já li esse versículo aqui, eu creio que todos já sabem do versículo que Deus falou comigo, não sabe? Quem sabe, levanta a mão. Nossa, então é quase ninguém, então eu vou ler. E daí eu recebi essa palavra, eu fiquei muito triste, fiquei assim pensando, Deus, mas de 1000... o Senhor tinha que escolher eu, de 999 tinha que ser eu. E aí Deus falou comigo, irmãos, e eu tenho anotado todas as palavras, até agora,
que Deus tem falado comigo, porque no dia que eu for testemunhar da minha cura total, eu quero ler essas palavras que Deus me deu. Então, não é só os profetas que falam, não. É aquilo que Deus fala comigo, que tem me fortalecido, que tem me deixado em pé, que tem trazido um ânimo novo, que tem trazido um renovo na minha vida. E Deus disse assim comigo. Eu comecei a ler o livro de Jó, falei, não, Senhor, não vou ler esse livro, nem, não quero não. Não quero ler o livro de Jó, não, porque eu não quero passar o que Jó passou. Aí Deus falou comigo, vai em Jó 4, então. E eu li. Diz assim, então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantavam os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificastes. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas, ou seja, agora é a sua vez de receber a palavra de conforto, né? Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? E aí Deus falou comigo, nessa palavra, ou seja, você já ajudou muitos, você já levantou pessoas, agora é a sua vez, você me questiona? Aí eu orei, chorei muito e disse, Deus, a partir de hoje eu vou aceitar o seu propósito, mas eu vou estar orando e não vou desistir. E parei, falei, não vou mais orar, vou ficar quieta no meu canto, não vou fazer nada, não quero saber. Aí nesse dia, um tempo atrás agora, Deus falou muito forte comigo através do Espírito de Deus, que eu levantasse, que tinha vidas que precisava de mim. E eu estava ministrando aqui no manancial feminino, e eu olhei para uma menina embaixo, Deus falou assim, ora por ela. E naquele momento que eu desci, muitas pessoas, as meninas vieram, me abordaram, me abraçaram, e ela sumiu da minha vista, eu fiquei incomodada com aquilo. No outro dia, nós tivemos uma reunião a qual ela estava. Aí quando eu a vi, eu fiquei tão feliz. E eu encostei nela e falei assim, pelo amor de Deus, não vá embora, porque Deus quer que eu ore pela sua saúde. A sua alma, eu já sei, mas o seu físico, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus quer que eu ore. E ela começou a chorar e disse assim, pastora, eu fui diagnosticada com câncer no fígado, e eu estou muito triste. Ninguém sabe, é meu esposo e a senhora agora. Eu falei, então você permite que eu ore com você e chame mais 2 pessoas para me ajudar? Porque eu ainda estava muito debilitada, tremendo muito, né? Ela disse sim. E eu chamei e nós oramos. E eu pus a mão, ungi a minha mão e coloquei aqui, bem no fígado dela. E coloquei aqui, Deus me incomodou para pôr a mão aqui. Fica de pé, Jaqueline. Está aí curada, irmãs. Curada, literalmente curada, abençoada. Ela foi, eu também te amo, você sabe disso. Eu nunca esperava que Deus fosse me usar para curar uma pessoa com câncer. E aqui também, né, a tireoide foi curada, levou no médico, a médica ficou louca, olhou os exames, né, Jaqueline, procurou e tal, e nada, não achou nada, e ela está aí curada para a glória de Deus. Aí Deus disse assim, independente do que você está passando, tem vidas que precisam de você. E eu continuei orando, e tem uma pastora aqui também, levanta a mão, pastora. Eu orei por ela, você, que está com a mãozinha enfaixada. Não, né? Não, mas então recebe. Ela também, eu orei por ela, pode sentar, amada. E ela veio, me procurou e disse, pastora, eu recebi uma bênção muito grande. Então eu entendi, irmãos, que enquanto eu estiver nessa terra, eu tenho que obedecer a palavra do Espírito Santo de Deus, a autoridade de Deus na minha vida, porque enquanto você faz para os outros, você recebe na sua vida. Amém? A autoridade dos dons do Espírito. E é Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Eu vou passar um pouco para frente, senão não vai dar tempo. Nós precisamos entender que os dons é Deus que dá, irmãos. Se alguém se ensoberbecer perto de você, cai fora desse profeta, cai fora desse irmão, porque
Deus é que faz, nós não somos nada. E a simplicidade de coração faz diferença no reino espiritual. Um coração limpo, quebrantado, sem amargura, faz diferença. Se você tem que perdoar alguém, comece disso, que você vai receber a bênção nessa manhã. Dons vem de duas palavras gregas, dômata, que é dádivas, e charismata, que são dons gratuitos, né? É de graça, Deus não cobra para te dar, irmãos. O diabo é que tenta impedir, fala, você não vai não, vai receber seta. Que história de seta é essa? Não tem esse negócio não. Quais os benefícios do crente descobrir, desenvolver e exercer seus dons na igreja? O corpo funciona melhor, pois cada membro saberá o seu lugar no corpo. O dia que nós descobrirmos isso, irmãos, individualmente, não vai ter concorrência entre ministérios, não vai ter briga entre ministérios, não vai ter inveja entre ministérios dentro da igreja, mas enquanto a gente não descobrir isso, você acha que o irmão que está liderando merece, o cara que está no louvor não deveria estar, o irmão que prega aqui não deveria estar pregando, porque não tem sabedoria, mas foi Deus que escolheu. Se você não recebe, preste bem atenção, muitas pessoas vão receber, muitas pessoas precisam. Você às vezes já está muito soberbo, não quer receber, mas tem pessoas que precisam. Haverá harmonia e todos poderão trabalhar juntos em amor, sem ciúme, sem inveja, orgulho ou falsa modéstia. E serve para edificação, porque haverá desenvolvimento espiritual e de caráter, consequentemente o membro servirá melhor, do qual todo o corpo bem ajustado, Efésios 4,16, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. O que atrai as pessoas para a igreja? Uma palavra boa e os sinais, irmãos. Nós não vemos sinais mais. Para ver sinais aqui, às vezes tem que chamar alguém de fora e olha lá, que a gente tem que ter muita vigilância para isso. Então, você que está aí pode ser levantado por Deus para libertar pessoas cativas, para orar e pessoas serem curadas. Depois que eu me levantei, já 3 pessoas me procuraram que foram curadas. A pastora Mari, do pastor Alain Brizotti, teve um dia que eu falei para ela assim, pastora, você vai orar por mim. Ela falou assim, não, pastora, eu quero que a senhora ore. Eu falei, nem é possível, Mari, ore por mim hoje, estou precisando tanto. Ela disse, então a senhora ora por mim primeiro, depois eu oro para a senhora. Ela estava com muita dor na coluna. E ela foi curada, irmãos. E eu ainda não recebi minha cura completa. E eu vou parar, por isso não vou mais. Porque quem quer retardar o meu ministério, e o seu chama-se Satanás e os seus demônios. Mas você vai lançar isso por terra hoje, em nome de Jesus. Os dons espirituais são exclusivos. Procedem do Espírito. Espera lá, isso aqui é daqui a pouco. Eles são exclusivos. Eles procedem do Espírito. Não se produz, né? Eu vou plantar, é como se você plantasse alguma coisa e fosse lá colher. Não são talentos naturais, não se aprende, você recebe, você recebe. Uma vez um rapaz me questionou num acampamento, um advogado, um menino assim bem, sabe? Ele é bem assim intelectual. E eu orava, e os jovens caíam, eram batizados no Espírito Santo, e foi aquele mover santo ali naquele lugar. Ele chegou em mim, depois de tudo, pôs a mão na cintura e falou assim, olhou bem no meu e falou, eu não acredito em nada disso aqui que está acontecendo. Eu falei, não, por quê? Sabe por quê que você não acredita? Porque você é muito intelectual, você é muito doutor, você não lê a Bíblia, você não tem comunhão com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que traz conhecimento para nós, irmãos. Se você não lê, você vai ficar engatinhando aqui na igreja a vida inteira. E eu disse para ele, então, eu vou orar por você, e vai acontecer a mesma coisa, e tem um detalhe, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei, Jesus amado, você escutou o que eu falei, né? E eu não pus, normalmente, eu não gosto nem de pôr a mão na cabeça das pessoas quando cai, para ninguém falar que está empurrando. E eu só coloquei minha mão assim, eu disse, Senhor, aí eu falei para ele assim, fiz assim, o coração, pega o ar que está dentro desse coração para mim. Ele falou, eu não consigo. Falei, as coisas de Deus, a gente não precisa interrogar, a gente vive. E eu vivo o que Deus me dá. Então, você recebe aquilo que Deus me dá nessa manhã. Ele, pá, no chão, começou a falar em línguas. O Valdomiro Júnior, bem, lá da Betel. E aí ele levantou falando em línguas e chorava igual uma criança. Então, se você não tem a capacidade de receber, fica calado, irmãos. Não toca onde você não deve tocar. Amém?
E não sai falando também, não. Vamos para frente. Eu quero explicar para você, através desse desenho aqui que Deus me deu lá em casa. O Carlos Estranho está meio confuso, bem. Eu falei, não, mas pode deixar que eu vou explicar como que é o negócio. Quem criou todas as coisas? Deus. Deus disse, haja, e houve luz, haja separação das terras. Vai ler o livro de Gênesis, você vai ver quem criou. E o que ele fez? Ele enviou quem para a terra? Fala alto, Jesus. Isso, é tão bom falar esse nome, irmãos. Às vezes, na hora que você está falando esse nome, que Deus está quebrando um laço lá na sua casa, está quebrando um laço na sua vida, está trazendo uma alegria no seu coração. Então, eu vou falar de novo. Quem que ele mandou vir para a terra? Jesus. Então, Jesus é a fonte. Deus é o fornecedor dessa fonte. E daí, ele foi assunto aos céus, não foi? Jesus veio, viveu na terra, foi assunto aos céus. E foi enviado quem? O Espírito Santo de Deus, que é a lâmpada que está acesa dentro de mim e de você. Então, o que é que precisa? Se eu disser para você, Deus existe, você, eu não acredito. Acredita. Você quer receber Jesus? Eu falo assim, eu já tenho, gente, já tem Deus no meu coração. Ai, meu Pai do céu, só Deus sabia o que meu marido passava. Eu já tenho Deus no meu coração, aquele orgulho, né, de uma religião que eu pensava, que eu professava. Então, Deus enviou. O que você precisa? Obedecer a Deus, receber Jesus como seu Salvador. E, recebendo Jesus como seu Salvador, você vai ter o Espírito de Deus em você. Ele vai estar com você. Agora, muitas vezes, a gente anda com o Espírito de Deus, mas ele está escondido. Você não tem coragem. Às vezes tem pessoas que nem recebem o batismo com o Espírito, porque às vezes quem veio do Espiritismo, às vezes ouviu lá e não acredita e fica aquela confusão na mente, ou você veio de uma igreja tradicional, fica com medo de pecar. Mas eu quero dizer para você, eu sei a árvore que eu estou ligada, eu tenho certeza da árvore que eu estou ligada e do fruto que eu tenho produzido, que é para o Senhor. Você precisa ter essa certeza nesta manhã, porque quando o interruptor for ligado, você que vai ligar o interruptor, sabe por quê? É você, uma pessoa, você tem um coração, você tem uma alma, você que precisa aceitar Jesus para receber o Espírito de Deus sobre a sua vida. E às vezes a gente recebe isso, mas, deixa eu ver aqui, a gente recebe, mas a gente não confia. Tem gente que começa a falar em línguas, e aí tem medo, aí bloqueia. Ou fala, parece que é igual da irmã aqui do lado. Irmã, fala. Eu me lembro quando nós fomos batizados no Espírito Santo, o Daniel Regis, que era da Donep, nós o conhecemos na Donep, ele falava assim, irmã, tem uma auréola de fogo sobre a sua cabeça do seu marido, só que essa auréola é uma sua, outra dele, tem fogo aqui, fala, que tá, e parece que adormecia aqui e não saía. Quando ele falou, fala, eu caí no chão, eu sei que eu caí, agarrei na calça de um homem, depois falei, quem será? Aí abri o olho assim, era o pastor Salmo, graças a Deus. E nós levantamos ali batizados com o Espírito Santo de Deus. Os meus filhos foram batizados com o Espírito Santo de Deus, um com 8, outro com 9, e são homem e mulher de Deus, né? E você precisa ser alguém por onde você passar, você fazer a diferença. Às vezes você nem precisa abrir a boca. A pessoa fala, nossa, tem alguma coisa diferente, o que é? Aí você fala, é Jesus, né? Um dia a irmã falou assim, nossa, ela tem sangue de barata. Eu falei, não tem, eu tenho o sangue azul de rainha aqui, do rei Jesus, né? Que passa nas minhas veias, é o sangue de Jesus, porque ela queria que eu brigasse e revidasse com uma pessoa que fez um mal muito grande por mim. Eu não fiz, irmã. Sabe o que aconteceu? Ela veio, me pediu perdão, eu perdoei, e nós convivemos hoje como se nada tivesse acontecido. Porque eu entendo que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas é contra dominadores, né, desse mundo. Relação dos frutos e dons. Os dons são concedidos. Você quer ler? Vamos ler? Vamos, porque se estiver dormindo você vai acordar. Vamos, 1, 2 e vamos, todo mundo. Os dons são concedidos. O fruto. Os dons. O fruto. Os dons, o fruto. Sabe por que às vezes você ainda não foi batizado? É porque o fruto vem de dentro para fora, irmã. Você ainda não recebeu o fruto da mansidão, da temperança, do domínio próprio, precisa disso. E os dons enfatiza
O fruto enfatiza. Os dons terminam com a. E o fruto. Os dons. E o fruto. É lá que você vai receber o galardão. Os dons não pode substituir. E o fruto é vida para o cristão, né? Agora aqui, se eu fosse fazer uma pergunta para você enumerar a primeira coluna de acordo com a segunda, será que você acertaria? Eu não vou deixar você passar vergonha, não. Eu vou falar, tá bom? A profecia, ela ministra. A profecia, o que ela faz, irmãos, a profecia? E a palavra de sabedoria? Fala, gente. Quando a gente fala, a gente aprende. Fé sobrenatural. Crê que Deus interfere na história. O médico está falando para você, não tem cura. Essa doença é uma doença degenerativa. Você fala, eu creio que eu recebo minha cura, porque Deus tem falado comigo através da palavra. E se eu sou filha de Deus, eu tenho herança dele em tudo que ele falar comigo, se eu crer, né? E os dons de curar. Operação de milagres, manifestação de poder, discernimento de espírito, fiscaliza a manifestação dos dons, variedade de línguas, ora, louva em outros idiomas, interpretação de língua, tradução de línguas estranhas. Eu me lembro que quando nós convertemos, um irmão falava em língua de cá, o Zaqueu falava de cá, o outro interpretava de lá, não era, irmã Rosinha? Na nossa época ali. Hoje você não vê isso mais. Saiu da moda, irmãos? Não saiu da moda. Essas coisas não saem da igreja. Só sai quando eu e você pegamos e abafamos isso, não queremos receber. Como o Espírito de Deus, ele é um gentleman, ele não vai forçar você a fazer o que você não quer, mas você pode perder tempo com isso. E a conclusão de tudo, revestimento de poder. O que é revestimento de poder? Você já tem o Espírito Santo de Deus. E você recebe o Espírito quando você aceita Jesus. Aí você é vestir por cima da salvação a autoridade que Deus nos conduz. Os dons para buscar os outros a serem salvos. É comparado com um soldado que traja seu uniforme diariamente. Porém, quando ele vai sair para o combate, ele veste por cima a farda, peças diferentes, como colete, capacete e outras coisas mais. Então, muitas vezes, eu e você vamos para uma guerra despreparados, porque hoje o jejum também tem tanta moda de jejum, gente. Eu conheci o jejum integral. Jejuou das 9 ao meio-dia, jejuou das 9 até 4 da tarde, que a gente fazia 4, e quando minha cabeça começava a doer, eu punha a mão na cabeça, Senhor, eu reponho aquilo que está faltando, porque eu preciso ir até às 6. Então, a gente precisa pagar um preço para receber as coisas. Então, vem cá um pouquinho, dá sua mão aqui. Quando você recebe a Jesus, você tem o Espírito de Deus ao seu lado. Ele está com você, ele está dentro de você, ele habita em você, mas ele precisa de liberdade. Sabe para quê? Quando você anda com o Espírito de Deus, ele está junto, ele vai caminhando com você por onde você for. Ele anda com você, ele te livra de muita coisa. Agora, quando você deixa o Espírito entrar em você e você receber os dons, fica atrás de mim. Faça de conta que vocês não estão vendo ele aqui. Mas vocês estão me vendo. As minhas atitudes é que fazem acreditar, o corpo de Cristo acreditar que o Espírito de Deus está comigo, está em mim. Não adianta nada, muito obrigada. Vocês não viram ele, né, irmãos? Estava escondido atrás de mim. Então, o Espírito, quando está em você, as suas atitudes carnais caem por terra. Você recebe uma armadura de Deus. Olha aqui, o capacete da salvação, que está lá em Efésios 6. Você recebe a couraça da justiça, a espada do Espírito, o lombo seu é cingido também, o escudo da fé, a oração o tempo todo, que é o joelhinho, né, que dobra, sabe, para ajoelhar. Esses dias meu neto falou assim, vovó, por que você, mas o vovô só ora de joelho? Falei, Jesus, o que eu vou responder, pastor Luiz? Eu falei, porque a gente acha melhor ajoelhar, porque a gente sente a presença de Deus, o Deus é maior do que nós, né? Você sabe da história do pai, do menininho que perguntou que tamanho que era Deus?
Se você souber, você vai ouvir de novo, porque Deus quer falar com você. Quem não sabe, vai ouvir. O menino chegou e falou assim: papai, que tamanho que é Deus? Ele falou: olha para o céu. Ele olhou, tinha um avião lá em cima. Falou: e aquele avião? Pequenininho, papai, muito pequeno. Ele disse: amanhã o papai vai te levar no aeroporto. E levou ele no aeroporto. E aí foi lá na pista de pouso, pediu lá no aeroporto, levou ele perto de uma aeronave. E disse: meu filho, que tamanho é esse avião agora? Ele disse: papai, é aquele que estava no céu? É, meu filho, é o mesmo. Mas agora ele é tão grande, papai. Ele disse assim: é Deus, meu filho. Se você estiver perto dele, ele é grande. Mas se você distanciar dele, ele se torna pequenininho para você. E assim é o Espírito Santo de Deus. E sabe qual é o maior dom entre a primeira carta aos Coríntios 12, 13, 14? Tem o 13 que fala sobre o amor. Se você for ver o 14, ele fala sobre os dons. E no meio de tudo isso tem amor. Se você não tiver amor, irmão, se você não tiver misericórdia, se você não tiver entendimento para tratar bem a faxineira do seu prédio, para tratar bem o cara que mora na cobertura, você nunca vai poder alcançar aquilo que o Espírito tem através de você. E eu gostaria que você ficasse de pé nessa manhã. Eu sei que é uma escola, mas eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero ministrar sobre o seu coração. Nós precisamos, irmãos, fazer com que a igreja se encha, porque o Espírito está em você. Ele não está só com você, ele está em você. E quando o Espírito está em você, você fala para a pessoa que mora na cobertura. Eles entravam às vezes no elevador, e eu ficava intrigada, entrava, sabe aquele povo que entra, você está aqui, ele entra assim para você, de costas. Pensava: meu Deus, mas o que será que nós fizemos, né, bem? Esse casal parece que não tem simpatia com a gente por nada. E eu comecei a orar e pedir para o Senhor que eu queria ver a diferença. Hoje, nós duas estudamos, eu faço um estudo com elas lá no prédio, uma vez por semana, nós duas estudamos juntas a palavra de Deus. E o esposo dela passou a ter um respeito, um carinho tão grande por mim e pelo meu esposo, que a hora que ele entra no elevador, ele pede licença para o Carlos e beija no meu rosto, assim, fala: tudo bem com a senhora? Tudo bem. Então, da faxineira do seu prédio, da pessoa que mora na cobertura, você precisa demonstrar que o Espírito está em você. Amém?